Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora. Estamos aqui para mais uma resenha no canal Softball, tudo bem? Vamos às últimas da Copa, né, para fechar, porque faltou ontem na resenha, corrida, pós-jogo do Brasil, etc e tal. Eu catei algumas coisas, algumas notícias, alguns comentários, né, e fiz a minha seleção da segunda rodada, como eu fiz da primeira, vou fazer da segunda, né. O detalhe, os uruguaios tentam explicar o motivo de o Arrascaeta no banco do Uruguai. Realmente coisa horrorosa nesse Uruguai, né? O próprio técnico do Uruguai diz que o meia melhorou o time. Cara, eu lembro do Oscar Tabares. O time dele jogava para cima, cara, dava sufoco, vendia caro uma derrota. E ontem tinha 6 defensores. Coisa horrorosa. Se tu pegar os jogadores individualmente falando do Uruguai, são peças importantes, peças habilidosas, jogadores criativos, poderia produzir muito mais a seleção do Uruguai. Tá todo mundo dizendo que Gana já está classificado. Eu não me surpreendo, principalmente após as declarações de Cavani, do próprio Suárez e do Valverde no final do jogo, meio que dando uma alfinetada no treinador. Não sei se ele não vai soltar esse time de uma vez e vai para cima de Gana. Não duvidem da velha garra celeste. Na Bélgica, o De Bruyne foi contido no vestiário porque ia encher de pau algum jogador lá, o De Bruyne. A coisa tá feia no vestiário da Bélgica. Mas a gente já viu time que chega com o vestiário totalmente dividido, seleção, né? E ganha a Copa do Mundo. Mas eu acho que essa aí dessa vez não vai. Uma estatística da Copa: o Brasil é a melhor defesa da Copa. Alô, Tite! E a Espanha, por outro lado, é o melhor ataque. Alô, Luiz Henrique! E o Benzema, que o canal falou aqui durante a Copa, será que não volta ainda? Diz o Didier Deschamps que ele não volta. Sei não, bicho, do futebol tudo pode esperar, né? A outra coisa que eu vi rodar muito no noticiário ontem foi em relação ao menino Ney. Faz falta ou não faz falta? Olha, eu prefiro sem ele, é uma laranja podre, por vários aspectos. E também não vou citar os aspectos aqui, porque senão vou entrar em muito rolo e vai dar muita celeuma aqui no canal, então é melhor deixar quieto. Mas o fato esse eu falo. Ele não é decisivo já há muito tempo, não só em clubes, como no próprio Brasil, principalmente em Copa, 2 Copas e nada, né? E em jogos decisivos também do Brasil, nada demais. Então, olha, melhor sem ele, tá? Tomara que volte, que se recupere a forma física e que volte ainda na Copa, mas de repente o time vai estar tão azeitadinho que ele vai ficar com a bundinha dele no banco, esperando a sua vez novamente e não vai querer entrar porque é o Neymar, né? Alisson, cara, o Alisson não tem nenhuma defesa na Copa. Isso é que me preocupa. Vocês sabem que eu já penso em relação ao Alisson, né? Mas isso é mérito do Tite. O Alisson não tem nenhuma defesa na Copa. Isso quer dizer o quê? Que a nossa defesa é extremamente consistente. Que é onde eu vi ontem também rodar uns comentários e que eu concordo. Cadê os laterais do Brasil? Que são 4 tranqueiras, né? Tirando Daniel Alves, que até joga mais na frente, mas são 3 tranqueiras. Os caras não são de apoiar, jogam naquelas linhas de 4 europeia, italiana, né? Tradicional. Então, e é o esquema do Tite que está dando certo, acabei de elogiar, ele não toma gol. Então ele joga com 4 defensores, 5 no meio e um no centroavante, né? Como referência lá na frente, 5 no meio. Então a verdade é essa, né? O esquema tático do Brasil realmente não tem lateral. É meio complicado para o torcedor brasileiro, porque a gente sempre viu de bons laterais, né? Júnior, Carlos Alberto, Cafu, Roberto Carlos, próprio Marcelo, né? O Felipe Luiz, né? Michel Bastos, Michael, né? Leandro, Júnior Capacete, cara, aí vai, né? Lin e tal, Branco, né? Mas muitos gols em Copas do Mundo marcados por laterais, né? Gols decisivos, jogadas decisivas, o cruzamento do Jorgetti, que trabalhou aqui no Figueirense por Romário, fazer aquele gol de cabeça. Mas é o esquema do Tite. Mas ele poderia forçar um lateralzinho, pelo menos um passando, né? Tu vê às vezes o Vini Júnior tão sozinho ali com 2 caras na marcação dele. Mas Tite, fica atenção, Casemiro tem cartão, vais botar ele para jogar contra Camarões? Não, né? Deixa o cara no banco, eu já falei, jogo decisivo ele fica fora em Copa, já são 2 Copas que ele fica fora de jogo decisivo. E a minha seleção
da segunda rodada para fechar a resenha. Os laterais para mim é o Fernandes, que ficou o irmão melhor, né, da França, e o Hakimi, de Marrocos, que beijou sua mãe após a vitória. A dupla de zaga para mim ficava com Marquinhos, o monstro, e Rodri, da Espanha. Tá jogando demais esse guri. No meio de campo, Casemiro, Bruno Mendes, que também tá jogando demais o português, e Lionel Messi, né, cara, que extremamente decisivo. Então, pô, imagina Casemiro, Bruno Mendes e Messi no meio de campo. E na frente, o nosso tartaruga ninja, né, o tartaruga que realmente é espetacular, é um animal, é um cavalo, né? O Vini Júnior, que para mim está jogando muita bola, e a galera, pô, se tu pegar os melhores momentos ontem do Brasil contra a Suíça, que não foi tantos assim, tudo começa nos pés do Vini Júnior, cara. Né? E os laterais dos caras lá ficavam desgastados, porque o guri tá voando, e eu acho que ele deveria ser descansado contra o Camarões, que o Camarões desce o cacete. Alô, Tite. E o Zevek, de Marrocos, que também fez uma fogueira legal nessa segunda rodada. Essa é a minha seleção. E o goleiro é o Neuer, da Alemanha, que fechou o gol, né, cara? Fechou o gol de forma espetacular. Para mim, até agora, né, Brasil, França e Espanha são os grandes candidatos ao título. Detalhe, qualquer confronto entre essas três seleções não existe favorito. Obviamente que Brasil e França são mais cirúrgicos, né? A França mais vertical ainda que o Brasil, talvez até com uma pouquinha qualidade técnica um pouquinho melhor, né? A Espanha toda espetacular, né? Toda maquiada, mas também é competitiva. Então, para mim, são três seleções que em qualquer confronto hoje é 50% para cada um. E para mim são até agora as três grandes favoritas. Obviamente tem a segunda rodada agora que a gente vai ver hoje, né? Onde pode rolar de repente uma Inglaterra jogando muito, daí eu vou inserir nesse trio aí. Mas para mim, por enquanto, Brasil, França e Espanha. Meus queridos, aquele abraço, fiquem todos com Deus, uma boa terça-feira, voltamos a qualquer momento com notícias do mundo do futebol e da Copa, né? E não custa nada fazer o comentário zoeira no pós-vídeo. Obrigado, falou galera!